Alice Conrado, colegas vereadores, saudar todos os presentes e me permita saudar em nome do meu amigo Paulo, professor de Educação Física, que me faz lembrar Gesso, Nestor, Nego que não era e tantos outros, que lá atrás brigávamos para formar Jovens e Homem da Manhã, com sua esposa Lúcia e nossas grandes amigas que ali estão. Senhor presidente, em primeiro lugar, estou aqui com o meu telefone, primeiro para dizer que não recebi nenhuma mensagem até então. Mas não posso, depois de ouvir alguns pronunciamentos, de me acovardar diante de uma gestão que faz parte. Eu queria que China pudesse voltar, até porque tenho muito respeito a ele. E o que eu tenho que dizer a quem está me ouvindo é que a mim importa saber qual é o problema e buscar a forma de receber. Contratos existe uma relação de trabalho e de prestação de serviço. E aí eu indagaria quem foi ao Altino Ventura que foi impedido de ser atendido e voltou para casa sem fazer o seu exame ou a sua cirurgia. O primeiro ponto é esse. Não se trata de mentira ou não, porque dados são hoje oficiais e qualquer um cidadão tem acesso aos dados, como eu puxei, não 2 milhões e 50, mas 1 milhão e 600, numa relação que existe entre as partes são pactuadas. Então não só está funcionando, porque o governo do Estado, inclusive, que eu votei e defendo Raquel, em algum momento, de estar mantendo o Altino Ventura. Está mantendo o funcionamento diante de uma relação de trabalho que existe entre as duas partes. Quando eu não pago porque não tenho e tenho a confiança de ter sido mantida a relação que aí está com relação à questão do Altino Ventura. Falar do TFD, vá na segunda-feira, ver quantas pessoas estão lá, quantos ônibus. Os carros, sim, foram tirados, em função até de uma denúncia feita o ano passado, de que carros pequenos estavam levando pessoas para Recife. E a promotoria determinava naquele tempo de que não mais se fizesse o transporte de pacientes, e André está aqui que nos ajuda muito nisso, nos carros pequenos. Agora, eu tenho um entendimento e eu acredito que alguns casos especiais de idosos, de pessoas com, como teve um senhor de uma perna amputada, esse sim merece de um transporte que possa acomodar muito mais e que isso, o que nós temos que fazer é ir de lá. O Previne Brasil, nós acompanhamos os dados sim, estive inclusive conversando com a própria Márcia, de se fazer, principalmente, eu não posso furtar aqui de falar com o Giliardi, que é agente de saúde, que já fez várias intervenções, e a gente está discutindo exatamente uma forma de que os dados realmente sejam apresentados e que sejam punidos aqueles que realmente não cumprem o seu papel. Porque o que acontece é que alguns alimentam o sistema e outros não alimentam. E aí, sinceramente, requer nós, enquanto governo, ter o conhecimento de dizer que, nesse caso aí, a gente precisa sim, André, melhorar essa questão. Mas, falar da pior saúde, eu não discuto pessoas, até porque não indico e nem tiro o secretário ou qualquer que seja o cargo comissionado. Mas eu defendo todo na condição de governo, de que os postos continuam sendo atendidos. Não houve energia cortada de um posto de saúde, inclusive foi o da Lagoa, houve um problema lá, e que depois foi lá, que era a questão de interruptor. Mas o que me parece, e eu estou sendo redundante aqui, é que nós não estamos preocupados em resolver os problemas. Nós estamos preocupados em toda terça-feira vir aqui, meter o pau para aquele mal informado, mas as pessoas que nos escutam têm uma boa formação e que possam balizar a nossa fala do que está acontecendo. Nós, enquanto governo, vamos estar sempre assumindo as nossas falhas para tentar melhorar. Não existe passar a mão. Eu acho até o que a gente tem conversado, que talvez careça de uma aproximação maior dos secretários com toda a Câmara de Vereadores para discutir, na hora que a gente tiver um problema para trazer. Estou encontrando, chegando aqui minha amiga secretária de Simone, para que a gente possa resolver o que o povo quer. Quem está doente é ser tratado, quem está com a rua suja é ser limpada, quem está com a estrada ruim ser feita, é que possa se resolver. E nós temos consciência disso. E nós temos muito mais consciência ainda
de que nós não vamos resolver tudo, que é humanamente impossível. Mas esse ano, por exemplo, eu vou trazer a questão das próprias estradas, que eu, enquanto vereador, e tantos outros aqui, falávamos tantos. Esse ano a gente tem falado pouco. Por quê? Porque tem melhorado com a patrulha mecanizada que Fernando Monteiro trouxe, e que Márcia tem feito isso, e que cada dia vai. E quisera eu que a gente nem venha reclamar de estrada aqui. Mesmo sendo o quarto município com a maior extensão territorial do nosso município. Mas as coisas estão acontecendo. E aí, eu vou trazer à tona aqui, porque fiquei observando. Todo mundo sabe que eu estou enfermo, praticamente não fui, mas ainda fui no dia 7 dar uma olhadinha na festa. Mas eu fiquei esperando, ontem e hoje, principalmente os meus de comunicação, fazer uma análise balizada da festa. Primeiro falaram do atraso, que não ia ter, que não ia ter atração, e as pessoas lá fora não sabem de que N pessoas se inscreveram enquanto empresa para participar da licitação. Quando ia olhar a licitação, a empresa nem existia, e nós ficamos calados enquanto governo. Porque para nós a responsabilidade da prefeita Serra Talhada era fazer, como sempre tem feito a cada ano, a maior festa de setembro de Serra Talhada. E aí, minha mãe veio, né, um dia veio para a procissão encantada, né? Como muitos velhos ontem, quando eu digo velho que eu já estou chegando também, ontem na procissão, falando daquelas pessoas que foram ao Polo Cultural desde o dia 28, alegres, ficando lá até 11 horas, quase 12 horas da noite, mesmo quando terminavam os shows, agradecendo, parabenizando. Falaram de lounge e eu aí passando a fila para entrar nesse tal do lounge, estava lá no terminal de passageiro. Será que as pessoas ali, será que Márcia deu dinheiro para esse povo ir? E eu vou mais adiante ainda. Trago aqui quem foi impedido de entrar na festa de setembro de Serra Talhada. O lounge hoje é uma prática que existe em todo e qualquer lugar do mundo. Vai para lá quem quer. Mas quem não pode pagar, não teve o seu direito cefado, como botou lá, vi uma matéria, leitor reclama. Não, obrigado você ir. Ruim seria se você não tivesse acesso à festa. Ah, camarote. Camarote compra quem pode, quem quer. Eu não pude, porque também não ia nem fui, mas fui lá no meu cantinho. E fui no tal do lounge olhar. E peguei também Mônica no dia 7, que eu não fiquei até o final do show de papo, porque não podia, comecei a ter problemas. E já digo, vamos manter pelo meio aqui. Peguei um táxi, depois e fui para casa. Mas ninguém fala. Ninguém fala porque nós estamos vivendo um momento de que o pior é que tem que ser exaltado para descaracterizar pessoas. Por isso que eu não vou fazer referência à secretária de saúde, que não cabe a mim. Eu faço a saúde do nosso município. Mas enquanto base hoje do governo, eu tenho que trazer esses questionamentos. De Barraqueiros, ontem eu parei para comer um pastelzinho. Era o último que a mulher tinha. Me abraçava na praça ali. Mãe pediu uma batatinha. Evani foi comer uma maçã daquela, maçã do amor, aquela que melou a boca todinha. E as pessoas dizendo, Zé Raimundo, graças a Deus, tudo que eu comprei, no primeiro dia, vendi quase tudo. Do segundo dia por diante, tudo que eu trazia, ganhava o dinheiro, comprava mais para vender. E hoje eu estou terminando a minha festa aqui, alegre, porque todos os dias eu consegui vender. Todos! Inclusive os parques de diversões, que meteram o cacete. Dizer que talvez seja caro, eu posso até concordar. Mas as pessoas não tiveram o seu direito ceifado e vai lá quem tem. E não recebi ingresso, como dizem, não, a prefeita dá tanto ingresso ao vereador, pelo menos eu não recebi, não foi a prática que foi feita esse ano. Então, meus amigos, vocês que estão aí do outro lado, avaliem as coisas. E nós nos colocamos, enquanto governo, de dar a cara, como Simone está aqui, Simone, até falaram de uma bolsa de lixo que realmente ontem tinha no 2 ou 3 percursos. Mas esquece que as pessoas que deveriam ter colocado de manhã para o carro pegar, vieram colocar, pasmem vocês, na hora da procissão. Ô Nossa Senhora da Penha, rogo a ti, porque a festa foi para você, e tivemos a felicidade de ter
como sempre, uma das maiores procissões já vistas no interior de Pernambuco. Mas a maldade e o momento que se aflora, sinceramente, eu não posso continuar concordando com tudo isso. Até porque, depois de toda essa fala, que a gente tem que entrar assim na questão política, de 2, 3 ou 4 grupos que tem Serra Talhada, que se tem, vai existir sempre. Tem um grupo liderado por Luciano, tem um grupo liderado por Sebastião, que foi fundamental também na nossa eleição da prefeita Márcia. Às vezes temos conversado muito isso com o André Maio. E nós só temos levado cacete. De fulano que está, de Beltano que vai ficar. Será que isso interessa as pessoas que estão precisando lá, no fundo, Dilma, de algum serviço, alguma coisa? As pessoas não estão preocupadas com a eleição ainda. Mas a gente antecipa para mostrar quem é fraco, para levar intriga, para jogar vereador contra vereador, cabo eleitoral contra cabo eleitorado. E aí, falta dos líderes, Márcia, Sebastião e o próprio Luciano, regimentar seu grupo e ser propositivo. Mostrar como cada um mostrou, como eu via Sebastião entrando, falando do aeroporto. Quem não lembra do papel que Sebastião teve na questão do aeroporto? Eu acho que essa é a grandeza que nós temos que buscar, de reconhecer isso. De conversar com o Fernando Monteiro, de dizer de onde Fernando Filho ligar para mim. Do próprio Luciano Duque. No desejo, eu queria que ele fosse realmente o melhor deputado de Pernambuco, porque vai engrandecer o nome de Serra Talhada. Que fizesse uma comparação de todos os recursos que bota no Estado e que bota para a Serra Talhada. De todas as atrações que consegue colocar num, que pudesse trazer. Eu acho que esse é o sentimento de qualquer um parlamentar da esfera maior que esteja, de Valdemar Oliveira. Vi essa semana descarregando uns postos que serão instalados aqui em Serra Talhada. Eu vou dizer que isso é ruim para o homem do campo que está? E aí, eu ontem dava um abraço em Márcia na procissão e pedia a Nossa Senhora da Penha, de forma particular, para restaurar a minha saúde, e ela que dê sabedoria e parcimônia, Jim, para acalmar o seu coração. Porque talvez não tenha sido fácil o momento e a forma como estão tentando desconstruir a nossa unidade, não só da base que nós temos, mas da relação com o próprio Sebastião, e levando o ódio de Luciano para Márcio e vice-versa. E vi até um comentário infeliz, quando se faz, até com referência lá atrás, o vice-prefeito Márcio, que disseram que Luciano disse que foi rifado. Me lembro na eleição de Luciano, e aí eu vou assumir, e quem está falando é Zé Raimundo, que a gente tinha 3 pré-candidatos naquele momento. Zé Raimundo, Faeca e Márcio Oliveira. Foram feitas 3 pesquisas. E eu pontuava até bem nelas. E de repente Luciano convoca para a sua casa uma reunião, onde lá coloca 14 pré-candidatos, Cristiano Menezes, Valdir, Marta, Márcia, Zé Raimundo, Faeca, Márcio Oliveira, tudo, e eu, como não sou nenhum idiota, eu digo, eu não faço parte do interesse. Apesar que lá atrás foi alimentado, inclusive por ele. Eu digo, eu não vou entrar, já vi que não gosta da confiança, vou me tirar. No outro dia, aí disse que depois disso o Márcia começou a andar. Quem tem interesse tem que fazer o que ela fez. De ir atrás de colocar o nome, de ver China, sai lá do Vila Bela com a cor Ronaldo de Deja. No outro dia, recebi na minha casa Alice, Márcia e Kaique, 2h30 na hora do café de mãe. E ele, já que você não é, eu digo, não tem nenhum problema de ir lá apoiar. E aí ela foi correndo. Inclusive, era a queridinha de Luciano, sim. A secretária mais bem avaliada, mais competente e tudo. Aí hoje, meus amigos, pela pura política a gente tentar desconstruir o nome quer seja de Luciano, eu não vou falar nunca de Luciano, eu vou falar da gestão dele em alguns momentos. Mas não posso, Luciano, falar de você. Eu tenho dito que depois de Rodrigo Novaes, você é um dos deputados que eu mais vim andar em todos os municípios. Não posso tirar isso aí. Então, pelo amor de Deus, vamos ter um pouquinho de grandeza nesse momento. Vamos deixar que as pessoas, no momento exato, vai fazer as suas escolhas. Ou por quem Márcia indicar. Hoje a gente tem a pré-candidatura de Breno, de vários outros deputados que tem no grupo.
do próprio Sebastião, de Luciano, e que as pessoas julguem. Será que está valendo a pena? Todo dia a gente está saindo com algo para denigrir a imagem, para aflorar a essência das pessoas? Será que esse é o sentimento do voto? Será que essa é a sustentação do poder? Eu creio que não. E não sou o paladino da verdade. Não sou o dono da verdade. Mas esse fato de ontem realmente me entristeceu muito quando eu vi do tal do rifamento. E até eu dizia, quem tem voto vai atrás. Eu me lembro na nossa de vereador, tinha 3 ou 4 secretários que diziam que ia ser vereador. E quem às vezes não coloca o nome é por falta de coragem ou porque não tem voto. E aí a população que faça a avaliação. Mas dizer que foi rifado, não, de forma alguma. Então, candidatura é legítima de toda e qualquer pessoa que tem um trabalho, que tem uma família, que tem um legado e que tem um propósito, porque às vezes a gente não tem, Paulo, abastadamente financeiro, mas tem um trabalho que os professores da educação física vão reconhecer, que o professor de... Então tem aqueles que também dependem disso, mas em Serra Talhada a política está se invertendo. Está se invertendo sim. Mas aí cabe a cada um, e sinceramente eu não vou me acovardar comigo, primeiramente comigo. Porque também me assume dentro do governo, a Alice sabe que a semana passada eu tive com ela, tem algumas discordâncias, tem algumas coisas que agora eu vou para o problema. Isso aqui está errado, vamos tentar resolver. E às vezes nem digo que tenham resolvido, porque para mim não interessa, foi Zé Raimundo que fez isso, nunca fiz. Tá, lembra aqui de Rochano, de algumas vezes que a gente pôde viajar aí pela zona rural, alguma coisa? Nunca me deusei de dizer que fiz isso ou que fiz aquilo, ou que sou, de forma alguma. O que interessa para as pessoas é que seus problemas sejam resolvidos. O que interessa para as pessoas é que a gente olhe nos olhos dela e diga a verdade. A política da promessa, da difame, não vai mais se sustentar. As pessoas não serão mais enganadas. Eu vi uma pessoa ontem, amigo de seu Miguelzinho, que eu nem conheço, que foi aquele Rochano que nós fomos lá perto do Cipó, gastamos quase uma hora aqui com o padre Bode um dia, me pediu um poço, porque o gado dele lá estava passando sede. E nós fizemos lá, Fernandinho mandou, botamos poço de energia solar lá. E ontem encontrava o vizinho dele. Eu com a máscara, porque no movimento de ontem, eu e mãe. Ele é até amigo de Zé Leonel, meu primo lá do Chucalho. O senhor que é Zé Raimundo, né? Eu vim aqui dar um abraço no senhor. Não conheci o senhor tudo, mas quero dizer que alguém que foi lá para seu Miguelzinho está servindo para a gente. E a gente que dava água com 4, 5 quilômetros, nosso gado está bebendo água. E não fui na casa, não sabia nem quem era esse cidadão. E não fui na casa dele pedir voto. Então, meus amigos, eu pediria a Nossa Senhora da Penha para finalizar. E primeiro, nos desse saúde, eu estou muito confiante, estou muito tranquilo. Não tenho reclamado de nada. Ninguém tem que ter pena de ninguém, principalmente na hora que você está enfermo. A gente precisa, às vezes, do acolhimento. Mas aquela falasse, oi, meu filho, jamais. E para finalizar, como tem pedido tanta coisa a Deus e a Nossa Senhora para intervir, ô Nossa Senhora, intervém nos corações dos nossos líderes, de Luciano Duque, de Sebastião Oliveira, de Márcia Conrado, para não deixar que eles continuem sendo alimentados pelo ódio de algumas pessoas. Para não deixar que eles passem para as pessoas que o poder está acima das pessoas. Para não deixar de olhar apenas para o seu umbigo, para se perpetuarem no poder. Eu até gosto, às vezes, de conversar, às vezes até pouco com o Sebastião, quando ele sempre fala da devoção que tem. Como eu sei que Luciano tem e que Márcia tem. Então, vocês três conduzam o rebanho de vocês da melhor maneira possível, mas não deixem, de forma alguma, de ser alimentado por esse ódio, pela essa ganância de poder, de que quem prestou ontem não vale nada hoje, e de que apenas o mal deve permanecer. E que as coisas ruins continuem pior, sem ter a preocupação de melhorar a vida das nossas pessoas. Obrigado a todos e que Deus nos abençoe e nos permita dias melhores.